Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. E tem muita coisa pra gente comentar, hein, família? Os nomes que estão sendo aí cogitados no Vasco, possíveis reforços aí pro Campeonato Brasileiro. Quero saber se você gosta desses nomes. Quero trazer aqui também um desabafo do Neto no programa Os Donos da Bola, que ele diz o seguinte, ó: se os times do futebol brasileiro não abrirem os olhos, Palmeiras e Flamengo vão fazer disso aqui, né, um campeonato espanhol, onde só tem lá Real Madrid e Barcelona, um campeonato alemão, né, onde só tem o Bayern levando tudo. Então é um desabafo aqui interessante para a gente trocar uma ideia e falar também sobre o nosso centroavante, Pedro Raul. A galera lá do Charla estava trocando uma ideia que era o seguinte questionamento: será que o Pedro Raul é atacante para o Vasco da Gama? Atacante para conduzir o Vasco aí nesse campeonato brasileiro? É um debate interessante e é por ele que eu vou começar. Família vascaína, eu peço muito aqui a participação de vocês. Respondo alguns que comentam aqui no nosso vídeo, porque por questão de trabalho, né, a gente não consegue comentar de todo mundo. Mas eu leio todos. E eu vejo muita gente comentando aqui agora, né, sobre essa questão de reforços, que a 777 não tá gastando dinheiro e só tá contratando refugo. Eu falo assim, poxa, refugo. Cara, eu não gostei de alguns nomes na época, né? Não gostei da contratação do Léo, por exemplo, né? Porque falei que era um valor muito alto, 16 milhões. A galera até aqui me criticou na época, né? Falou, pô, Thiago, o dinheiro é seu. E olha aí, o Léo realmente calou a minha boca. Também questionei a contratação do Piton, porque achei que o Vasco teria que buscar um lateral esquerdo mais pronto, né? Mais rodado, e o Piton também me surpreendeu aí, né? Vem jogando muito bem. Mais um nome que eu acho que não houve esse debate foi em relação ao Pedro Raul. Tudo bem que pode ter ali alguns vascaínos que falaram assim, cara, pô, jogou bem no Goiás, mas no Botafogo não foi tão bem, então a gente tem que aguardar. Mas a maioria dos vascaínos gostou da contratação pelo ano que ele fez no Goiás, né? Fez bastante gols, conseguiu render lá. E agora há esse debate: será que o Pedro Raul é o atacante ideal para o Vasco jogar esse Brasileirão? O Vasco não teria que ir no mercado trazer um jogador para ser titular e Pedro Raul no banco? Eu quero a sua opinião e para isso eu vou passar aqui essa resenha que foi levantada lá no Charla Podcast do Cantarelli, que eu sou muito fã. Se liga só. Eu tenho dúvidas se Não sei se no Brasileirão quando entra naquele ritmo. mas eu tenho dúvidas hoje se o Pedro Raul é o nome pra ser o centroavante titular. Que ele tá no elenco, que ele vai agregar, não tenho dúvida. Acho que vai agregar. Mas será que é esse camisa 9 que o Vasco precisa? O Vasco não tem outra pessoa pra você alternar o bagulho. Vai ter que ir com o Pedro Raul e o inteiro. Isso aí já era importante. Isso aí. Se tivesse um outro cara ali, né? Um Alexandre da Eles vida, tentaram, né? eles tentaram o Lelê, né? Mas levaram o chapéu do Fluminense. Seria o ideal nas condições atuais. Sim, né? é um Tem mais jogo que gente surgiu. Se você for analisar o O Pedro... Fluminense pegou o Lelê e ainda pegou de volta o John Kennedy. Mas é bom a gente ver, por exemplo, ontem, não sei quem foi na transmissão lá na rádio. O Breno passou, assim, os dados do Pedro Raul. Se olha friamente pros números, tem 7 gols na temporada. Eu falei, 7 gols, o Cano já tem 13, mas não entendeu? Não, aí eu mas falei, tem 7 gols na temporada, não sei quantas assistências. Você pega o número frio. Sim. Aí a pessoa fala, pô, o cara Já tá diria- fazendo uma... Já diria a Lúcio de Castro. Mas nos jogos importantes... Sob tortura, os números dizem qualquer coisa. Mas é bom Só que ter nos essa jogos visão. importantes ele não compareceu, né? Então é bom ter essa visão. O cara no Goiás, E ele dentro- pode ter bons números. Você vai olhar, ó, Pedro Raul no Goiás. Ele teve tantos gols, não sei quantas assistências traz o cara. Quando o Pedro Raul jogava no Botafogo, a torcida do Botafogo sabe disso, esses erros todos que ele está apresentando no Vasco Ele eram apresentava erros no que ele Botafogo. apresentava no Botafogo. Primeira coisa, é um jogador que ele transparece não ser tão vibrante. Assim, você olha o que o Gabigol tem de sobra, falta ao Pedro Raul pra caramba. É uma coisa assim, de ser vibrante, de você ter a esperança que ele vai mudar a situação. Ele tá ontem Até mesmo completamente abatido. Até pelo que mesmo no aconteceu. momento de perturbar os zagueiros. Também. Não é só na finalização, não. Como ele se comporta em campo, em Tudo. jogadas mais... Ele perde o pênalti e não se desespera. O Vinícius ele Melo. fica triste e tudo mais, mas ele não tem a vibração, não tem o carisma que tem o Gabigol. Então ele é um cara... Isso é a característica dele. Não tô falando... não é de propósito, nada disso, né? De propósito é uma boa banda de pagode. Ele se Fechou ontem dedica... no Niterói. Ele se dedica 100%, Sim, tudo não mais. é que ele tá de sacanagem. Não, mas é questão de característica, Característica da dele. personalidade.
E uma outra parada ele perde muitos gols. E o torcedor do Botafogo sabe demais. E o torcedor do Vasco tá descobrindo agora. É que o time do Goiás... E principalmente você ainda tem um time em evolução, um time em montagem, você não pode perder tantos gols assim, porque não vai... Não é, Vai fazer falta. Não é abundante a criação Exato, de o time jogadas. não tá Então, criando... Tá aí, família, vocês concordam aí com a galera do Charla que o Pedro Raul não é atacante pro Vasco, né, para conduzir aí o comando do ataque nesse Brasileirão? E assim, cara, a gente tem muitos argumentos para defender e para criticar, né? Quando a gente fala dos números do Pedro Raul, realmente eu não acho ruim, né? São 13 ou 14 jogos, ele tem 7 gols e eu posso contar 4 assistências. Mas tem aquele vascaíno, e eu falo aqui que eu leio geral, e teve um até que comentou aqui, Thiago, ele fez 7 gols, mais um em clássico, e esse gol foi quando o Botafogo já estava com 2 jogadores a menos. Então, são números, na opinião desse torcedor, que é uma opinião realmente que tem fundamento, né? São gols em times pequenos, em time de menor expressão, ele não conseguiu render em clássico, né? Contra o Fluminense, o Flamengo, e como foi dito aqui, só fez gol no Botafogo quando estava com 2 a menos. Eu sei que o Pedro Raul é um cara que fez uma grande temporada no Goiás e tem que ainda se provar realmente num time grande. E todas essas críticas que ele está recebendo, eu falo, família vascaína, que eu ainda confio no Pedro Raul. Acho que o Vasco tem posições mais carentes no elenco, né, como um volante, como um camisa 10, e ainda acho que dá para confiar no Pedro Raul, porque é uma questão de ajuste, é uma questão de tempo, daqui a pouco a fase dele melhora, ele passa a perder menos gols, né? Então eu acho que a gente tem que confiar nele, tem que chegar esse 10, tem que chegar um jogador de beirada de campo aí mais pronto, mais pesado, e aí eu acho que o rendimento também dele vai melhorar. Também pode ser uma questão, já levantei isso aqui, família vascaína, Fábio Azevedo, conversando com um jornalista lá de Goiás, e ele comentou, né, que o Pedro Raul tá jogando de uma forma diferente no Vasco. Aqui no Goiás ele jogava bem centralizado, saía pouco da área, né, o time construído para ele fazer os gols. E aqui no Vasco você vê que ele participa muito, vai no meio do campo, aparece na ponta esquerda, né, inclusive foi assim que ele deu uma assistência pro Alex Teixeira. Então, mesmo achando que o Pedro Raul ele tem que se provar ainda num time grande, eu confio nele para esse Campeonato Brasileiro. Acho que ele vai nos ajudar bastante e agora eu quero saber de você. Concorda aí com a galera do Charla que ele não é um atacante aí para conduzir o Vasco nesse Brasileirão? É um bom debate, família vascaína. Vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar aí de reforços, né? Alguns nomes estão sendo cogitados aí no Vasco e a gente precisa muito, né? Principalmente dessa idade, família vascaína. Vou começar aqui por Rodrigo Garro, né? É um jogador argentino que atualmente está no Talleres, né? Tem 25 anos, está aqui, ó. Peguei as informações lá dele no Transmarket, valor de mercado 3,20 milhões de euros, posição principal do jogador. É um meia ofensivo e pode jogar também como ponta esquerda e também centroavante, família vascaína. Jogador que está se destacando aí no Talleres, vem jogando de 8 partidas até o momento, ele foi titular em 7. Mas, como eu já até falei aqui, dessa galera que me ajuda demais, cara, tá sempre me dando informações interessantes aí pra gente passar aqui, trocar ideia com vocês. A galera lá do Explosão Vascaínos, né, botou até a imagem aí para vocês, ó, trocou uma ideia com um jornalista que cobre lá o Talleres. E segundo esse jornalista, esse setorista que cobre o Talleres não vai negociar o Rodrigo Garro nessa janela, mas pelas informações seria sim um reforço interessante, família vascaína. Vamos seguir aqui para falar de outro nome, que é o Ferreirinha, né, jogador aí do Grêmio. Para isso, vou até passar aqui a informação que, segundo ele, foi exclusiva, né, do Jorge Nicola. Vamos lá. Quero contar que o Vasco e a 777 estão de olho em Ferreirinha. Atacante do Grêmio já foi especulado e cogitado por vários clubes brasileiros. Quero contar bastidores de como é que eu descobri essa notícia. Desde o fim de semana, muita gente falando que o Ferreira poderia trocar o Grêmio pelo Botafogo. Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Ferreira para saber mais novidades a respeito do interesse do Botafogo. E a pessoa falou: Nicola, esquece a história de Botafogo. Quem está de fato interessado em comprar o jogador é o Vasco e a 777. Pedi mais informações, a pessoa disse que não poderia dar mais detalhes, mas assegurou que a ideia do Vasco é comprar o Ferreira. Difícil é chegar nos números que o Grêmio pede. O tricolor entende que o Ferreira é hoje um dos maiores ativos do atual elenco e não está disposto a fazer negócio por menos do que 12 milhões de euros. Tem só um ponto importante. O contrato do Ferreira com o Grêmio se encerra em dezembro do ano que vem. E se ele não for vendido na janela da metade do ano, o Grêmio começa a correr o risco de perdê-lo de graça na próxima temporada. O Vasco sabe dessa informação e vai tentar usá-la a seu favor. Ferreira, que no ano passado praticamente não conseguiu jogar por conta de uma série de lesões, o pior ano da sua carreira, só 15 partidas e um gol.
mesmo a gente estando no mês de março e ele já tem números melhores em 2023. Na atual temporada, 10 partidas, 3 gols e mais 3 assistências. O ano mágico do Ferreira se deu em 2021, quando ele disputou 52 jogos, marcou 14 gols e deu mais 13 assistências. Tá aí, família. Tem duas questões aí pra gente levantar sobre o Ferreirinha. Primeiro, acho que seria um bom reforço pro Vasco, né? Na minha opinião, o Ferreirinha é mais jogador que todos os pontas do Vasco. Isso é uma opinião minha, não sei se vocês concordam, né? A maneira que o Renato vem jogando lá no Grêmio, o Ferreirinha ele não vem sendo titular, né? O Grêmio joga lá com o Carvalho e o Thiago Santos, né, como primeiro volante, o Carvalho de segundo, e no ataque tá sendo o Cristaldo, Bitelo, Vina e Soares. Essa aqui foi a escalação contra o Internacional, né? O time mais difícil e mais complicado. O teste mais complicado do Grêmio, a gente pode dizer assim. Mas por esse motivo, eu vejo muito o Renato pedindo lá o Michael, né? Que joga lá no Al Hilal, um jogador de beirada de campo. Então não acho que, tecnicamente, vamos dizer assim, o Renato liberaria ou deixaria aí o Grêmio negociar o Ferreirinha, né? Então, se as condições financeiras não fossem excelentes para o Grêmio, né? Mais uma informação aí do Joel Silva, disse que o Vasco ofereceu em torno de 2 milhões de euros, a gente viu aí que o Jorge Nicola falou que é em torno de 12 milhões, se eu não me engano, e também o jogador não teria aí ficado muito animado com essa proposta do Vasco, porque para sair do Grêmio, imagino que ele quer ir para Europa. Agora, de fato, família vascaína é um jogador muito interessante se o Vasco contratasse aí, como eu disse aqui, acho um jogador que é melhor que todos os outros pontas do Vasco, família vascaína. Agora, cara, eu quero trazer aqui um desabafo muito interessante do Neto, lá no programa Os Donos da Bola, falando que se os clubes aí do futebol brasileiro ficarem aí bobeando, Flamengo e Palmeiras vão empilhar título e esses clubes vão ficar para trás. E aqui, claro, a gente tem que incluir o nosso Vascão. Eu quero trazer aqui um debate interessante, família vascaína, porque a gente está vendo aí um nome de um jogador, tanto no noticiário do Flamengo, quanto no noticiário do Palmeiras. Agora, segundo as informações, esse jogador é até mais próximo do Palmeiras, que é o Arthur. Primeiro eu quero passar esse desabafo aqui do Neto, depois a gente vai trocar uma ideia. Se liga só. E se não for assim, me desculpa, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético mais ou menos, Corinthians, São Paulo. Vocês vão perder pro Palmeiras ou pro Flamengo. Vai ter só vai ter 2 times, como é hoje no espanhol, como é hoje mais ou menos na Premier League, como é hoje no futebol alemão. Mesmo o Bayern perdendo aí pro Borussia Dortmund a condição de liderança, mas vai dar o Bayern lá na frente. Família, muito interessante esse desabafo aí, porque o Neto ele deu números aí que são impressionantes do Palmeiras, cara. Segundo o Neto, em 94 jogos, né, esses últimos 94 jogos, o Palmeiras perdeu 7. Cara, isso é impressionante. No Campeonato Paulista, em 2 anos, 30 jogos, né, 2 Campeonatos Paulistas, o Palmeiras perdeu 1 jogo. Nas últimas 3 Libertadores, né, o Palmeiras perdeu 1 jogo fora de casa. São números realmente impressionantes, né? E aí a gente vê esse nome desse jogador, Arthur, ser cogitado aí no Palmeiras, e o Palmeiras está muito próximo de acertar. Segundo as informações do Jorge Nicola, o RB Bragantino teria pedido aí em torno de 15 milhões de euros, mas aceita negociar em torno de 10 a 11 milhões de euros. O Palmeiras ofereceu um valor aí de 8 milhões para contratar esse jogador. E aí você para pensar como ficaria ali o Palmeiras, cara. Veiga, né, armando as jogadas, Dudu por um lado, Arthur pelo outro e o Rony de centroavante. É difícil, né, cara? E por que eu trouxe esse debate aqui? Porque se não tô falando que tem que ser agora, nesse momento, mas a 777 vai ter que pensar grande. Tanto para conquistar e tanto para vender aí bons jogadores, vender por um valor interessante. Família Vascaína, a gente sabe que a negociação do Andrei, ela tem algumas coisas que a gente não sabe ao certo, né? A questão do empresário, o acordo que foi feito com o Vasco. Mas o Vasco vendeu o Andrei por 12,5 milhões de euros. A gente sabe também que tem a questão da idade, o Andrei é bem jovem, tem 18 anos, né? Mas o João Gomes, ele foi vendido por 18,7 milhões de euros, que dá aí em torno de 103 milhões de reais. O Andrei dá em torno de 68 milhões de reais, mas o João Gomes tem 22 anos. O Danilo foi vendido por 20 milhões de euros, que dá em torno aí de 110 milhões de reais. O Danilo também tem 21 anos.
21 anos. Por que eu tô pontuando isso? Porque também pela questão da idade, né, o jogador tá mais pronto e acaba valendo mais. Mas um outro ponto também é essa questão, que Palmeiras e Flamengo estão sempre nos grandes palcos, estão aí conquistando, jogando decisivos, e esses garotos jogando, com certeza, jogando esses jogos, com certeza passam a valer mais. O meu ponto é, o Vasco, a 777, vai precisar entrar nessa luta aí, entrar nessa, né, briga de contratações contra esses dois times. E o Arthur é um bom exemplo disso, porque o Arthur, hoje no Vasco, irmão, dá a camisa pra ele, é titular absoluto e ajudaria muito os jovens do Vasco. A gente vê aí atuações muito interessantes do Rodrigo, né? E aí você vê outros jovens do Vasco que não tiveram as mesmas atuações. Posso citar aqui o Bruno Gomes, cara, que era um jogador que a gente imaginava que renderia muito no profissional do Vasco, né? Aquela meiuca ali na base, Caio Lopes, ele, inclusive, fez aí uma campanha lá na Copa São Paulo interessante, foi vice-campeão, né? Perdeu nos pênaltis, mas subia pro profissional, time horrível, terrível, onde o Vasco era um time reativo, o Vasco não ficava com a bola, então você sai da base para um time que tinha a bola, que propõe o jogo, e vem pro profissional, um time que só era massacrado, atacado. O cara não consegue render. Então você já vê aí que o Vasco tem uma ideia melhor, de ficar um pouco mais com a bola, tem mais recurso, tem mais qualidade, você já melhora. Você já vê grandes atuações aí do Barros, do Rodrigo, o Peck também aí, que mal ou bem a torcida do Vasco tá jogando melhor também, o Eric Marcos. Então esse é o grande ponto. Para você vender bem, para você fazer dinheiro, você vai ter que gastar, irmão. Você vai ter que entrar nesses embates aí fora de campo em contratações com Palmeiras e Flamengo. Eu sei que eu tô me adiantando aqui, mas espero que isso seja sim um projeto da 777. Como o Flamengo fez aí tempos atrás, né? Tirou a Arrascaeta do Cruzeiro, tirou o Bruno Henrique do Santos, times que vinham dando porrada neles. É o que o Vasco vai ter que fazer aí para ser competitivo, sem sombra de dúvida. E se eles quiserem pensar nessas grandes vendas aí, jogadores da base, né? Vai ter que competir, vai ter que estar nos grandes palcos, vai ter que ser um time decisivo, chegar em Libertadores, disputar Campeonato Brasileiro, não fazer esse tipo de vexame que o Vasco fez aí na Copa do Brasil. Eu sei que é o início, eu tô confiante, mas é um caso a se pensar, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.